Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja hoje em cada coração. Que hoje seja um dia especial para você. Que bênçãos maravilhosas venham para a sua vida. Que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te ilumine para que você possa brilhar. Em nome de Jesus, nós somos luz. E a luz, ela tem que brilhar. Então, que seja um dia especial para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Vou ler no capítulo 14, no versículo 28 a 30. Capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, e o versículo 28 a 30. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor, porque estou perecendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos aqui duas coisas muito interessantes que aconteceu ali. Jesus foi ter com os discípulos, depois de uma jornada de um dia inteiro. Ao final da tarde, o Senhor mandou que eles fossem adiante. E depois que ele despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. Na quarta vigília da noite, Jesus desceu do monte e percebeu que o barco estava distante e o vento era forte e os discípulos estavam em apuros. Jesus quis passar adiante deles. E Jesus foi andando sobre as águas. Quando os discípulos viram de longe, não reconheceram Jesus e começaram a gritar desesperado: é um fantasma. E Jesus disse: tem bom ânimo, não temam, sou eu. Pedro, naquele momento, cheio de fé, ele disse: se és tu, então deixa-me que eu vá andando por sobre as águas até ti. E Jesus disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Mas no meio do caminho ele tirou os olhos de Jesus e olhou e reparou o vento. A Bíblia diz bem claro: reparando a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. E gritou por Jesus: Jesus, socorro! Estou perecendo. Jesus estendeu a mão e o socorreu e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé é algo tão interessante, porque a fé ela não é constante todo o tempo. O que nós temos constante todo o tempo é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. Mas fé, muitas vezes, ela é determinada em um momento de fé. No momento de fé, milagres acontecem, coisas maravilhosas acontecem. Mas, infelizmente, o homem tem tendência a duvidar. E quando Jesus diz
vem, naquele momento ele creu, ele acreditou. E como ele acreditou, ele desceu, ele andou. Mas quando ele se viu sobre as águas e o vento era forte, ele olhou o vento. Quantas vezes nós temos olhado o vento? Quantas vezes nós tiramos os olhos do nosso foco principal, que é Jesus, e olhamos a tempestade? Olhamos para a situação que está difícil. E nós começamos a dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Ei, cantereba, suriandalabas. E muitas vezes nós choramos perante o Senhor e dizemos: eu não tenho mais saída. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor está pedindo que você creia. Confia nele. Ele sabe como fazer. Confia nele, não olhe para a tempestade. Não olhe para o vento. Olha para mim, disse Jesus, olha para mim. Olha para mim, não tire os olhos. Irmãos, eu costumo citar alguns exemplos daqui, da nossa vida na Terra. Porque nós não somos daqui, tá? A gente está só de passagem. Mas eu costumo falar quando eu era pequena, que eu fui aprender a andar de bicicleta, eu me lembro que diziam assim: não olhe para o pneu da bicicleta. Não olhe para baixo, olhe lá na frente. Olha só à frente, não olha para o pneu, não olha para o chão, olha à frente. Coloque os seus olhos lá na frente, que é para esquecer que você está de bicicleta. Porque o equilíbrio está em você olhar para frente. Se você olhar para o pneu, você vai cair. Se você olhar para o chão, você vai cair, até que você aprenda realmente a andar. Me lembro quando foi aprender a nadar. Aprenda primeiro a flutuar. A coisa mais difícil é aprender a flutuar. Mas eu me lembro bem que diziam: aprenda primeiro a flutuar sobre as águas. Aprenda a flutuar na sua fé. Não tirando os olhos do foco, que é Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. O nosso alvo é o céu, mas o foco é Jesus. Sem ele não chegaremos aos céus. Sem olharmos somente para Jesus. Se nós ficarmos olhando as situações aqui, nós não vamos ter êxito na nossa vida espiritual. A nossa fé vai ficar contaminada pela lógica do homem. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para o céu, saber que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre.
Em meio a situações, tenha duas coisas. A fé do momento que Pedro desceu do barco e continuar olhando para Jesus. Não olhe a tempestade, não olhe para o vento, não olhe para a situação, não olhe o que está acontecendo ao seu redor. Olhe para Jesus. Fita os seus olhos em Cristo e você será mais do que vencedor. E seremos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Seja bênção, que do céu venha o teu milagre em nome de Jesus.